Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, a aula da lição número 2, aí da revista da Escola Bíblica Dominical, a salvação na Páscoa Judaica. Essa lição número 2 é a lição referente ao quarto trimestre do ano 2017, que nós estamos falando aí da obra da salvação, uma revista inteira falando de salvação. E nós vamos falar agora da Páscoa, essa lição, uma lição muito boa, uma lição que fala da Páscoa e relaciona aí a Páscoa com a nossa salvação. Então a gente vai ver que a Páscoa era um tipo, apontava, todos os elementos da Páscoa apontava para Cristo. Essa aula vai ser ministrada aqui com um slide em PowerPoint que você pode baixar aí no site ebdemfoco.com. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode clicar no link aí e você também pode se inscrever no canal para receber as atualizações. Clique em gostei aí, comente, deixe o seu comentário, para que outros possam também aprender, para que possamos aprender uns com os outros. A ideia é essa. Você também pode, se você já está cadastrado na plataforma, tem aí a opção também de você comentar, de você participar ativamente dessa aula. Por aí também você vai encontrar o meu número do WhatsApp aí no site, que você pode tirar algumas dúvidas, e também você pode usar esse slide na sua igreja. Então, vamos começar a aula. O textuário diz: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. Então aqui está no futuro, porque são acontecimentos que foram antes da libertação, uma promessa que Deus estava fazendo de libertação para o povo que estava na escravidão ali no Egito. Verdade prática, a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então, a gente tem que estudar essa parte da história da humanidade, ou seja, faz parte da história da humanidade. O povo saindo do Egito, mas isso tem que ter uma relação, nós temos que observar a relação desse acontecimento com a salvação da humanidade, com o plano de salvação de Deus. Então não foi simplesmente a libertação de um povo, simplesmente isso, para levar eles para a terra deles. Não, isso estava relacionado ao plano de salvação de Deus, com o desejo que Deus tem de salvar toda a humanidade. Leitura bíblica em classe, encontra em Êxodo 12, 21 a 24 e 29. Eu costumo não ler esse texto para ganhar tempo aqui no vídeo. Suponho que você já leu, que você já estudou esse texto e se não leu, leia agora. Introdução. Aqui na introdução nós vamos ver aqui tem uma visão geral da lição. Diz assim, na Páscoa os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Ou seja, eles eram escravos, foram lá para o Egito na época ali de José, que José trouxe toda a sua família, e não era somente a família ali, ele, os irmãos e o pai, tinha outras pessoas vinculadas à família, e todos esses foram morar ali no Egito, e eles se multiplicaram ali. E depois veio um faraó que não conhecia José e escravizou o povo. Então o povo estava ali numa região meio que isolado do restante dos egípcios, mas era dentro do Egito. E chegou depois um faraó que deu uma de esperto e falou: vamos escravizar esse povo. Só que eles foram salvos dessa escravidão, ali que Deus proporcionou essa grande salvação, uma salvação ali dessa escravidão no Egito, e levou eles à terra prometida. Nesta lição estudaremos os aspectos chaves e simbólicos da Páscoa. Então vamos ver o que a Páscoa tem a ver com essa libertação, com essa libertação que eles tiveram aí da escravidão, e ver que o real significado da Páscoa é apontando para Cristo, ou seja, tem um novo significado que assumiu. Então a Páscoa ela tinha um significado, ela tinha um aspecto ali simbólico, um significado que era a libertação do povo do Egito,
E agora, né, a Páscoa ela celebra uma mudança, né, ou seja, do Antigo para o Novo Testamento, né, a gente vê que o Antigo apontava para o Novo, então se completou. Então o real significado da Páscoa agora está relacionado à morte e ressurreição de Cristo. Então teve uma mudança aí que não precisamos mais fazer sacrifício de tempos em tempos. O sacrifício único já foi realizado. Então eu não vou entrar em muitos detalhes porque é o que a gente vai ver durante a aula. Isso aqui é somente a introdução. Então vamos ver a relação da Páscoa com a libertação do povo e também com Cristo, né? Ou seja, que apontava para Cristo. A instituição da Páscoa. O livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Ou seja, a Páscoa, celebrar a Páscoa é lembrar, né, o dia da independência, né, como se fosse um dia da independência. É um país que se torna independente ali de uma grande metrópole, ele fica feliz com isso. Da mesma forma, o povo de Israel, né, eles foram libertos aí da escravidão física e da escravidão espiritual. Então, eles celebravam a Páscoa relembrando esse momento que eles foram libertos, na libertação do povo. Quais acontecimentos possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à Terra Prometida? Então, essa aqui é uma pergunta, né, que a gente tem que lançar. Se você é professor, lance essa pergunta para a turma. Quem leu a revista vai saber, né? Ou seja, os acontecimentos que precederam a libertação, né? Ou seja, um pouco antes do povo sair da escravidão, caminhar em rumo à Terra Prometida, o que aconteceu? O juízo de Deus sobre os egípcios, onde veio ali a morte, aconteceu a morte dos primogênitos, e a provisão do sacrifício pascal. Ou seja, nós vamos observar a relação desse juízo com o sacrifício do cordeiro. E qual é a relação do sacrifício do cordeiro com a morte dos primogênitos? Por que que os primogênitos dos egípcios morreram e por que que o primogênito dos judeus não morreram? Ou seja, o que que aconteceu ali que o primogênito dos judeus não morreram? A resposta pode vir na ponta da língua. Porque eles passaram o sangue do cordeiro. Mas será que o sangue tem realmente esse poder? Qual é o significado do sangue? Então a gente vai entender um pouquinho disso aqui mais na frente. Só que vamos focar nesses dois acontecimentos. Deus mandou um juízo sobre os egípcios e ele deu a provisão, a salvação para o seu povo através do sangue do cordeiro. A libertação da escravidão. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12, 40. Aqui é uma certa discussão sobre quando foi que começou essa habitação. Alguns vão lá para Abraão, quando Abraão foi para o Egito, e retornou, e começa a contar dali. Outros já começam a contar quando o José foi. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma questão cronológica aí. O importante é o povo estava sendo escravizado no Egito. E esse povo permaneceu no Egito quando ali José foi, e se instalou ali. Que Abraão foi e voltou. Porém, José se instalou, ele casou-se com uma mulher que era filha de um sacerdote egípcio. Então, a gente observa que ele fazia parte ali da corte, egípcia, estava lá, abaixo do faraó era ele, então tinha toda a sua família ali, todos viviam bem no Egito. Só que isso acabou depois que José morreu e veio um faraó que não lembrava mais de José. Eles estavam debaixo da dominação, da escravidão e da humilhação. Ou seja, um povo dominado, escravo e humilhado. Essa era a situação do povo de Deus lá no Egito. Trabalhando, fazendo pirâmide, trabalhando como escravo mesmo. Eles tinham ali a região que eles habitavam, mas eles eram obrigados a trabalhar como escravo. Então, ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. Ou seja, eles dependiam em todos os aspectos do Egito. Eles não podiam ter ali um rei, um prefeito, um governador. O dinheiro também era comandado pelo Egito. As relações sociais
as relações entre pessoas, comprar, o comércio, tudo estava dependendo ali do Egito, né? A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade social para a escrava. Os israelitas eram monoteístas, adoravam somente um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Os egípcios eram politeístas, adoravam vários deuses, inclusive o faraó era considerado um deus e tinha que ser adorado. Então eles consideravam, né, faraó como o próprio Deus, como um deus, né? E eles foram obrigados a adorar os deuses egípcios. Vale ressaltar que não há relatos na Bíblia de que o povo de Deus chegou a adorar os deuses egípcios. Não há relatos na Bíblia. Isso acontecia, era muito comum na época, o povo escravizado ser obrigado a adorar o Deus daquela região, que estavam lá. A grande maioria das vezes eles acatavam isso e adoravam. Só que o povo de Israel, de certa forma, talvez pelo fato de eles morar na terra de Gósen, que era um pouco afastado, era meio que um gueto, né, algo somente eles que viviam ali, talvez eles não aderiram à adoração a esses deuses egípcios. Então, eu considero que seria errado falar que eles adoraram os deuses egípcios. Porém, algumas práticas eles adquiriram. Muitas leis no Antigo Testamento, que a gente vai ler lá em Levítico, Deuteronômio, muitas leis não fazem sentido nenhum. Fala assim, não semeie duas sementes diferentes na mesma terra. Isso é uma lei, tá lá. Não vista roupa com 2 panos diferentes. Isso parece que ser meio sem sentido, né? Como é que qual é o sentido dessa lei aqui? É porque isso estava relacionado às simpatias dos egípcios. Segundo os egípcios, se você vestisse roupa com panos diferentes costurados, você se tornava mais fértil, você tinha mais filhos, né, fecundava mais, ou seja, o casal tinha mais filhos se vestisse roupas com panos diferentes. Então era uma simpatia ali do povo egípcio que o povo hebreu adquiriu com o passar do tempo. Então eles achavam que se semeassem 2 sementes diferentes ia nascer mais, ia produzir mais. Então 2 sementes diferentes no mesmo campo, simpatia do povo egípcio. E quando Deus tirou o povo de lá, Deus quis mostrar para eles o seguinte: vocês não precisam de simpatias, vocês não precisam fazer essas coisas para terem filhos, para serem férteis, para a terra ser fértil, semear 2 sementes diferentes para a terra produzir mais, fazer isso ou fazer aquilo, para adquirir algo a mais. Vocês só precisam confiar em mim, que eu vou dar filhos, eu vou fazer a terra produzir, eu vou fazer vocês prosperarem. Então, o que acontece é que o povo judeu, hebreu ou israelita, como você queira chamar, adquiriu algumas simpatias, alguns costumes do povo egípcio. E aí Deus, quando tirou de lá, fez com que eles largassem tudo isso. Mas chegar ao ponto de adorar os deuses egípcios, isso não aconteceu. Outra coisa é as pragas. Muita gente acha que as 10 pragas lá do Egito, foram simplesmente para castigar o povo do Egito. E não foi simplesmente para isso. Foi também para mostrar para o povo de Israel que Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. E que os deuses egípcios não tinham poder nenhum. Porque cada praga estava relacionada a um deus. Lá tinha um deus que tinha o formato de uma rã. Então tinha a praga das rãs e essas rãs não acabaram. Então mostrou que aquele deus não tinha poder. A última praga que morre os primogênitos, lá tinha um deus, Ra, que é o deus da vida. Então se o deus da vida não conseguiu impedir a morte dos primogênitos, é porque esse deus não tem poder nenhum. Mas isso estava mostrando para o povo hebreu. O povo de Deus que precisava ver isso. O povo de Deus que precisava entender que o Deus verdadeiro, o Deus deles, era o Deus Todo-Poderoso e não o Deus dos egípcios. Então, ficou um pouco longo essa explicação, mas eu acredito que é algo que tem que ser passado, viu? Se você é professor da escola dominical, leve isso para a sala de aula, para que os seus alunos entendam que
o povo, apesar de não adorar outros deuses, adquirir algumas práticas, coisas que podem ser aplicadas na nossa vida. Apesar de muitas vezes nós não estarmos lá, né, diante de uma santa, numa procissão, ou fazendo alguma prática que é explicitamente uma idolatria, às vezes a gente pega algumas coisas, alguns costumes, algumas simpatias e traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Então isso é muito sério, viu? A gente não está lá na prática, mas a gente fica assim. Tem gente que lê horóscopo, né? Tem crente que não sai de casa se não lê o horóscopo. Ah, porque eu sou de Escorpião, sou Aquário, sou Sagitário, eu tenho que ler aqui para me saber como é que vai ser o meu dia. Então é um tipo de coisa que a gente não está no mundo, mas a gente está adquirindo aquilo. E isso não é bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus diz tudo que a gente precisa saber. Então a gente não precisa de horóscopo, não precisa de simpatia, não precisa de nada disso. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel. Eles clamaram a Deus e Deus ouviu e respondeu. E também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Ou seja, o povo clamava por libertação e Deus lembrou-se que tinha uma aliança, tinha um compromisso com esse povo e resolveu libertar. Deus prometeu o livramento para o povo. A nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas. Foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, né, que instituiu a Páscoa, Êxodo 12, de 1 a 12. Foi logo que Deus, no finalzinho das pragas ali, que Deus já estava libertando o povo. E aí eu coloquei aqui Êxodo 12, de 1 a 12, cortei algumas partes e peguei só, né, o que tem a ver aqui com esse tópico. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro é o filho da ovelha com o carneiro, então é um filhote. Ou um cabrito, o cabrito já é parente, ou seja, do bode e da cabra. Ou seja, se não tivesse o cordeiro, poderia pegar um cabrito, que é um filhote também. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, ou seja, 1 ano ainda era chamado de cordeiro, não tinha se tornado um carneiro ainda, porque o carneiro é só o adulto. De 1 ano sem defeito. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, ao comerem estejam prontos para sair. Ou seja, era algo aqui rápido, era algo que tinha que acontecer de imediato. Eles tinham que fazer isso, Ou seja, isso aqui foi a celebração da Páscoa. Ela foi instituída nesse formato. Eles tinham que pegar esse animal, sacrificar, passar o sangue nas portas, nos umbrais das portas, nas vigas superiores e laterais, e ali eles iriam comer aquele cordeiro, celebrando a Páscoa. Os israelitas passavam 7 dias comendo pães sem fermentos. A revista coloca 8, viu? Mas o texto bíblico fala 7, Êxodo 12, de 15 a 17. Durante 7 dias comam pão sem fermento. É chamado de matzá, ou seja, ou pães ázimos, tem vários nomes aí. O matzá, ele fala o seguinte: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Ou seja, o pão era sem fermento porque eles pegavam o trigo sem fermento e misturavam ali com o azeite e o sal e faziam ali o pão bem simples mesmo, a receita bem simples, com água, azeite, sal. E tinha que ser feito em menos de 18 minutos, porque depois de 18 minutos o pão vai fermentar. O trigo vai fermentar. O trigo, mesmo ele sem fermento, quando mistura com água, ele fermenta sozinho, algo natural, uma fermentação natural. Então era algo rápido. O fato de ser sem fermento é justamente que simboliza a velocidade, a rapidez. O quão rápido eles tinham que fazer isso, porque era de imediato que Deus tinha que tirar eles de lá.
Ou seja, tudo isso era para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer. Ou seja, era tão rápido, menos de 18 minutos, ele tinha que fazer esse pão, assar. O tempo de assar ele é bem fininho, viu? Bem fininho. Essa foto aqui ainda não é realística, porque ele é mais fino do que isso aqui. Porque ele tinha que assar em pelo menos 2 minutos. Ou seja, algo bem rápido mesmo. Então essa velocidade que eles tinham que preparar esse pão que sem fermento, matizar, simboliza isso. Simboliza que foi a velocidade, a rapidez que Deus tirou eles de lá. Porque quando o faraó falou, tá liberado, eles tinham que sair rápido, porque logo depois o faraó mudou de ideia, mandou ir atrás. O Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro no Antigo Testamento. Vamos lá, falar do Cordeiro agora, o foco vai ser no Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas, não poderia ter defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Todas essas características aqui é um simbolismo que apontava para Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Vale ressaltar que existia um sistema de sacrifícios ali no Egito, que antes da lei ele era meio bagunçado, ou seja, o sacerdote da casa, que era o patriarca, poderia ir lá, pegar o animal, oferecer em sacrifício pela sua família, por ele. Jó oferecia sacrifícios, a gente vê que Abraão ofereceu sacrifícios. Então eles viveram no tempo dos patriarcas. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus instituiu o sistema sacrificial de forma ordenada, que somente o povo da tribo de Levi, ou seja, uma parte da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, e ali também tinha o sumo sacerdote, eles somente que poderiam oferecer sacrifício. Não poderia ser em qualquer lugar, tinha o tabernáculo, ou seja, tinha que ser no tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, onde Deus aspergia, onde eles aspergiam o sangue do sacrifício sobre a Arca da Aliança. Então tinha todo um sistema organizado e tinha vários tipos de sacrifícios. Tinha um sacrifício que era o holocausto, simplesmente uma oferta a Deus. Tinha o sacrifício da Páscoa, que era realizado em casa. Na verdade, eles levavam para o templo, porque assim, no Egito eles sacrificaram em casa. Mas na Páscoa mesmo, quando ia celebrar a Páscoa, eles levavam o animal para o templo, sacrificavam lá e traziam para casa. A questão toda, aspergiam o sangue lá e traziam para casa. O sacrifício da Páscoa ele não era para perdão de pecados, era para celebrar a Páscoa, essa saída do povo do Egito. E tinha o sacrifício de perdão de pecados mesmo. Tinha os sacrifícios que as pessoas iam lá, eu pequei, eu quero pedir perdão, trouxe aqui um animal para o sacrifício. Poderia ser um cordeiro, poderia ser uma rolinha, ou seja, tinha vários animais que poderiam ser levados. Mas todos eles tinham que ter essas características aqui, limpo, sem mancha, sem defeito, saudável. Tudo apontava para Cristo. E tinha o dia da expiação, que tinha um outro tipo de sacrifício, ele tinha um sacrifício de bois, de bodes, ou seja, então era um sistema bem completo e também um pouco complexo. Leia Levítico 16 que você vai entender um pouco mais sobre o sistema de sacrifício. Então o sacrifício da Páscoa ele já tinha um outro significado, Não era necessariamente para perdão de pecados, mas todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Vamos ver isso aqui. Então a Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Ou seja, aquele sacrifício temporário que tinha que acontecer todo ano, se repetindo, se repetindo, se repetindo, agora não precisa mais porque Cristo morreu de uma vez por todas, por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, foi um sacrifício único. A gente não precisa mais da morte de Cristo novamente. Então, no Antigo Testamento precisava se repetir, agora não precisa. Então, o que a Páscoa cristã representa? Essa substituição de sacrifícios contínuos para um sacrifício único e verdadeiro e definitivo. E perfeito também, porque os sacrifícios do Antigo Testamento não eram perfeitos. Então, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra da apresentação, era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo. Ou seja, tudo no Antigo Testamento é simplesmente uma sombra. A verdade, o que realmente aconteceu foi Cristo morrer na cruz do Calvário.
E a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, lá no Jardim do Éden, Deus já estava vendo Cristo na cruz. Lá no Jardim do Éden, Jesus já tinha, é como se Jesus já tivesse morrido na cruz do Calvário. E o sacrifício de Cristo valeu para todos os salvos do Antigo Testamento. Então, Cristo é o fundamento e a essência da Páscoa. Não faz sentido a Páscoa sem Cristo. Ah, mas no Antigo Testamento não tinha Cristo, mas apontava para ele. Ou seja, o sacrifício realizado no Antigo Testamento apontava para Cristo. E hoje, o sacrifício que nós fazemos não precisamos mais fazer. Ou seja, não tem mais sacrifício para fazer. Cristo já fez. A gente só serve a Ele, adora a Ele e louva a Ele. É isso que a gente faz. E esses dias, eu falei na aula anterior que no Antigo Testamento a salvação não era pela lei e não era pelo sacrifício. E teve gente que entrou em contato comigo para tirar dúvida. Mas como assim? Eu falei isso lá na igreja e o povo não concordou. Então tem muita gente que acha e pensa que a salvação só acontecia por causa do sistema de sacrifício. E não era. O sistema de sacrifício, ele tinha que ser realizado? Tinha. Tinha que fazer o sacrifício? Tinha. Mas ele era simbólico, ele apontava para o verdadeiro sacrifício de Cristo. Em Hebreus 9:10, se eu não me engano, diz que o sangue de touros, de bodes, não é suficiente para perdoar pecados, não tem o poder de perdoar pecados. Então o sangue que tem poder de perdoar pecado é o sangue de Cristo e valeu para os salvos do Antigo Testamento. Os salvos do Antigo Testamento foram salvos por Cristo, não foram salvos por sangue de animais. A própria Bíblia diz isso. Então, quando o povo foi levado para o exílio, o templo foi destruído, ficou algumas pessoas em Jerusalém e outros foram levados lá para a Babilônia, eles não realizaram sacrifício na Babilônia e nem realizaram sacrifício lá em Jerusalém, porque não tinha mais templo, não tinha tabernáculo. Só podia realizar sacrifício no templo ou no tabernáculo, não tinha nenhum dos dois. Então o povo ficou sem realizar sacrifícios, enquanto não reconstruiu o templo. Então Daniel lá no Egito, na Babilônia, ele não realizou sacrifícios. E Daniel foi salvo, a gente sabe que ele foi salvo. Então a gente vê que ali o que salvou ele foi a fé dele. Ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, ele acreditava nas promessas de Deus. Ele acreditava na promessa do Messias. Talvez isso não fosse tão explícito assim, mas todo judeu esperava o Messias libertador. E essa fé no Messias é que salvava eles. Essa fé em Deus, essa fé no Deus Todo-Poderoso, no único Deus, é que salvou eles. Então os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela fé, da mesma forma que nós somos salvos hoje. Além disso, nós somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão. Em Cristo, nossa culpa foi anulada definitivamente. Se a gente parar para pensar assim, eu fui salvo da condenação do inferno, eu tenho que ficar alegre e feliz. A Páscoa também é um momento de alegria. No final ali da celebração da Páscoa, eles tomavam vinho. O vinho representava a alegria, né? Porque eles foram libertos da escravidão. Da mesma forma, nós somos justificados e fomos santificados, ou seja, nós temos que celebrar a Páscoa com alegria. Então a alegria é um elemento fundamental na celebração da Páscoa. Então a gente celebra a Páscoa agora, no caso, a Santa Ceia, por exemplo, quando Jesus ceiou com os discípulos, aquilo era a Páscoa. Só que lá tinha o pão, lá tinha o vinho, mas não tinha o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro. Então ele ali representava o cordeiro. Jesus não comeu o cordeiro com os discípulos na celebração da Páscoa, que se tornou a nossa Santa Ceia depois, porque ele é o cordeiro. O sangue do cordeiro. É o que a gente vai falar agora. Então, encerrando esse tópico, que nós possamos entender o real significado ali do cordeiro, que ele aponta para Cristo, representa Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E isso é motivo de alegria para nós. Então, a Santa Ceia é o momento que nós vamos lembrar a morte de Cristo, lembrar que mudou a antiga aliança para a nova aliança, então é um momento de alegria, de comunhão com os irmãos. O sangue do cordeiro. Vamos falar um pouco de sangue, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca do sacrifício está no livro de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21. Ou seja, para Deus fazer túnica de peles, Deus teve que matar um animal. Ou seja, o pecado
né, foi lançado sobre esse animal, ou seja, como se o animalzinho lá pagasse o preço do pecado que eles deveriam pagar. Então, o primeiro sacrifício realizado na Bíblia foi o próprio Deus que fez esse sacrifício, apontando aí, né, para Cristo também. Então, o sacrifício de animais era uma forma de lidar com o problema do pecado, ou seja, o pecado trouxe vários problemas e o sangue tinha que ser derramado. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, tinha que morrer aquele que pecou ou um substituto aceitável. No caso, aqui um substituto. O animal foi o substituto, morreu no lugar de Adão e Eva. Então, apesar de que Adão e Eva se tornaram agora mortais, eles vão morrer mais na frente, no momento exato eles não morreram fisicamente falando, eles morreram espiritualmente, mas um animal morreu fisicamente, o sangue foi derramado. Então, relacionamento exige sacrifício. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o ser humano está separado de Deus pelo pecado. O pecado afasta o homem de Deus, separa o homem de Deus. Então essa é a situação do ser humano. Longe de Deus, tem um abismo entre o homem e Deus, por causa do pecado. Porém, o sacrifício era oferecido para a expiação dos pecados do transgressor. Então, como acontecia? Tinha lá o pecador. Ele levava, um animal ali para ser sacrificado. No ritual, era como se o pecado da pessoa fosse lançado sobre o animal e ele recebia o perdão. Então, o sistema de sacrifício funcionava assim, simbolizando aí, a expiação dos pecados. Ou seja, o pecado era expiado, encoberto. Mediante essa expiação, tinha sua relação com Deus restabelecida. Então isso também era um ato de fé. Não adiantava ele simplesmente levar um animalzinho lá, matar e pronto. Se ele não cresce naquilo, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse realmente convicção de que aquilo ali representava o perdão dos seus pecados, se ele não tivesse arrependimento, se não tiver arrependimento não tem perdão. Então a gente observa também que tudo isso está relacionado. Os salvos do Antigo Testamento eram salvos pela fé e também vinha acompanhada de arrependimento, uma fé acompanhada de arrependimento. Então o sacrifício era uma maneira de simbolizar isso. Simbolizava esse ritual, esse arrependimento, e o sangue era derramado, porque o sangue tinha que ser derramado para pagar o preço do pecado. Então o maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, o sangue derramado tinha que ter, para ter a expiação, o pecado perdoado. Então o pecado foi expiado, encoberto. Na verdade, ele é limpo de fato quando chega em Cristo. Cristo não só cobre o pecado, mas ele apaga o pecado. É mais completo, aquilo que eu falei do sangue de animais. O sangue de animais era só um símbolo, ele não era definitivo, por isso que tinha que se repetir o tempo todo. O sangue do cordeiro pascal. Antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem o cordeiro para cada família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais dos cordeiros para cada família. Então, cada família tinha o seu próprio cordeiro. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Êxodo 12:7. Então, algo que eu já li ali anteriormente, eles tinham que passar o sangue nas portas. E o que aconteceu? Quando o anjo da morte veio, os primogênitos egípcios morreram. Foram ali afetados pelo anjo da morte, todos morreram. Porém, os primogênitos dos judeus não morreram. Por que eles não morreram? Salvos pelo sangue. Ou seja, quando o anjo da morte passava numa casa que via o sangue, ele pulava. Essa aqui não, essa aqui tem o sangue. Essa aqui fez o sacrifício. Ou seja, o preço foi pago. Não precisa mais acontecer a punição, a condenação. Isso não parece com algo que a gente vive hoje? Quem está lavado pelo sangue de Cristo está salvo, não é mais condenado. Então, o judeu lá que não acreditou e não passou o sangue?
E o judeu que ficou preocupado com as suas coisas, né? Não, a gente vai fugir, amanhã é o dia da fuga, ou que, não, hoje mesmo é o dia da fuga, hoje à noite a gente vai ter que sair com pressa, não vai dar tempo de eu fazer o sacrifício. Aí aquele judeu que não fez o sacrifício morreu. O primogênito morreu. Ah, mas teve judeus que não fizeram? Com certeza teve. Com certeza teve. Sempre tem. Hoje na igreja não tem aqueles que vão na igreja só pensando no céu, mas não quer arrependimento, não crê no sacrifício de Cristo? Ou seja, naquela época tinha muitos judeus só pensando na terra prometida. Não pensando em fugir, sair da escravidão e ir para a terra prometida, só pensando no bem bom. Mas não quis se arrepender, não quis crer no que Deus falou que era para sacrificar um animal e que se não passasse o sangue ia morrer. Muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. Mas teve muitos que acreditaram, claro, a grande maioria, né? E eles fizeram isso. Eles foram salvos pelo sangue. Então eles tiveram que crer nisso aqui, tiveram que fazer isso aqui. Então quem não acreditou foi condenado, no sentido de que seu primogênito morreu. Assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e nos livra da condenação eterna. Ou seja, tudo aquilo ali que aconteceu aponta para a nossa libertação, simboliza a nossa libertação. A gente chama na teologia de tipo, é uma tipologia. O povo sendo liberto ali da escravidão do Egito representa o quê? A nossa libertação do pecado. Ou seja, nós saímos do mundo do pecado, da escravidão do pecado. E estamos caminhando para Canaã celestial. Assim o povo saiu foram libertos da escravidão do Egito e foram caminhando em relação à terra, em direção à terra prometida. Então a gente observa, né, que é muito parecido, ou seja, porque representa de fato a nossa libertação do pecado, né, e a nossa e nos livra, né, representa o livramento da condenação eterna, ou seja, e para sempre sofrer tormentos no inferno. O sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa da última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era símbolo da nova aliança. Ou seja, lá quando Jesus reuniu com os discípulos, ele falou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Ele mostra ali, ele celebra a Páscoa, né? Ou seja, é a Páscoa, a gente chama de Santa Ceia, porque já é algo que vai para o Novo Testamento, é chamado de ceia, mas é a Páscoa. Ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele pega o vinho e fala assim: esse é o cálice do Novo Testamento. Ele tem um novo significado, esse vinho. O pão que eles comeram, né, o pão asmo ou o matzá, esse pão sem fermento, agora representa o quê? O corpo de Cristo. Representa o próprio Cristo, o próprio corpo de Cristo. Então, todos aqueles elementos adquirem um novo significado, né? Ou seja, nós temos agora um cordeiro e sacerdote ao mesmo tempo. Então, o próprio Cristo, né, ele é o cordeiro que é sacrificado e também o sacerdote que sacrifica. Ele entrega a sua vida por nós e derrama o seu sangue, símbolo de uma nova aliança. Não tem mais a velha aliança, agora é uma nova aliança. Não precisa mais repetir todos aqueles rituais. Tudo se cumpriu em Cristo. Não precisa mais repetir o sacrifício. O sacrifício dele foi o único perfeito. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. Então o escritor aos Hebreus, ele foca isso aqui. Ele fala da nova aliança. Ou seja, Jesus é o mediador dessa nova aliança. Basta nós crermos nele, termos fé nele e pronto. Não precisamos mais ficar fazendo sacrifícios o tempo todo. Não precisamos mais circuncidar, que tinha circuncisão. Então tinha todos aqueles rituais no templo, não precisa mais, tudo se cumpriu nele, por causa do seu sangue derramado. Então o foco aqui é o sangue de Cristo derramado. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto ao ser humano
ao trono da graça. Ou seja, agora nós temos acesso direto a Deus. No Antigo Testamento o povo não tinha acesso, tinha que ir até o sacerdote, o sumo sacerdote, o santo dos santos ficava fechado. Então ali tinha um véu que tampava o véu do templo, então o povo não tinha acesso direto a Deus, era muito mais complicado. Agora não, ele nos deu acesso direto ao trono da graça. Pelo seu sangue derramado, acabou a antiga aliança, que era tudo muito mais difícil, e agora a nova aliança, onde todos os salvos podem ir diretamente a Deus, orar e pedir e clamar a Deus, né, pedir perdão dos pecados, não precisa mais ir lá, né, fazer um sacrifício e com o sumo sacerdote, não. Diretamente com Deus nós já alcançamos a misericórdia. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. Ele entregou a sua vida por nós, morreu por nós na cruz do Calvário, e agora nós chegamos diretamente com Ele. Crendo nele, pela fé nele, arrependendo dos pecados, nós somos salvos e temos acesso direto a Deus. O apóstolo Pedro fala que nós somos agora, né, um povo eleito, nação eleita, povo adquirido, né, sacerdócio real. Então, ou seja, Cristo fez a igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus. Agora nós somos sacerdotes, não precisamos ir como sacerdote. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós vamos direto com ele. Então o povo, né, ia com o sumo sacerdote terreno, pecador, falho. Nós vamos no Antigo Testamento. Hoje nós vamos com o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo perfeito, e que ele mesmo foi o sacrifício feito por nós. Encerro aqui, vamos para a conclusão. A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Então, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles lembravam da escravidão deles no Egito, que eles foram libertos dali do Egito. Então, todos os elementos representavam ali aquela libertação da escravidão e também uma libertação espiritual. Só que nós hoje lembramos o quê? Da ação redentora de Cristo. Ele nos libertou, morreu por nós na cruz do Calvário. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote. Cordeiro e sacerdote ao mesmo tempo, né? Sumo sacerdote. Por excelência, seu sacrifício foi definitivo e completo. Não precisa ficar sendo repetido o tempo todo aquele mesmo sacrifício, como acontecia na antiga aliança. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós cremos em Cristo e isso nos dá ali o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, no sentido de ser criatura de Deus, sim. Agora, filhos de Deus mesmo, somente quem crê em Cristo. Ou seja, porque ao crer, ele nos perdoa, nos lava com seu sangue. Encerro. Aqui tem as perguntas para quem vai dar aula aí com o slide. Também, além dos slides, você vai encontrar cursos de capacitação para professor da escola dominical. Esses cursos aqui você consegue aprender, né, a ministrar uma boa aula, usar recursos didáticos, né, fazer dinâmicas para a sua classe, gestão de tempo, oração, vários cursos que realmente vão lhe ajudar a ser um professor de excelência. Então fique por dentro do conteúdo da escola dominical, acesse ebdenfoco.com ou slidesebd.com, os dois vão dar no mesmo site. A paz do Senhor, até a próxima aula.